tarde, estimo que esteja tudo bem com você, em processo de melhorar. Aqui no Terapias e Saúde de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que está relacionado, sim, à nossa saúde, tanto física quanto emocional, psicológica, sobre reescrevermos uma nova história após um luto, ou se você conhece alguém que está vivenciando esse luto, ou se você mesmo está passando por essa fase, ou já passou, e também não só luto de entes queridos humanos, tem pessoas que têm pet filhos, né? Então luto de animais também, nunca desprezar o luto vivido pela perda de um animal. Isso é muito respeito, muito importante. E uma vez eu vi um grupo de mães falando, nessa hora, o que nós podemos falar? Não tem o que falar, né? Somente sinto muito. Que realmente nós sentimos como se fosse a nossa dor. Porque cada um de nós já passou isso em algum momento da nossa vida, né? Então, hoje nós vamos falar, não é fácil, deixa cicatrizes, mas é possível sim reescrevermos a nossa história. Eu quero compartilhar com vocês, quando eu perdi a minha mãe, vivenciei um grande luto. Depois entendi que era melhor dar uma acalmada com remédio, porque é coragem e determinação quando você fala, não, eu tenho que voltar e sozinho não estou conseguindo. Aí você precisa procurar um grupo de apoio, ficar com a companhia de entes queridos, família, amigos, para poder ter a força para vivenciar. E aí eu fiquei muito brava com a vida. Nós, né, eu falo de mim, então assim, fiquei muito brava, queria respostas, mas eu acredito que tudo isso está num processo do ser humano, se sentir culpado, esse é a fala da culpa, e se eu tivesse ficado em casa, não teria caído, não teria se machucado. E se eu não tivesse saído de casa, não teria deixado de ajudar. E se não tivesse deixado a pessoa sair de carro, também não teria um acidente. Também o luto, nós falamos sobre o luto, a tristeza de saber de alguma doença que precisa de tratamento, que pega de surpresa, ou perder também algum membro que também tem esse processo de readaptação, de reescrever a história. Mas eu quero compartilhar com você que a vida é maravilhosa. E eu estava comentando que eu fiquei muito brava com a vida quando eu perdi minha mãe. Mas meu luto durou uns 7 anos. E depois eu comecei a conversar, a brincar, a entender que cada um tem o seu momento, a sua história, e que o que resta, né, dessa perda que nós sentimos, tanto da energia próxima da pessoa, daquele abraço, daquele beijo, sorriso, que nem sempre a gente, quando tem ali à disposição, a gente dá muito valor, muita importância. Mas vivamos, então, como se fosse um dia único. Beija, abraça a mãe. Beija e abraça a mãe. Mãe é um saco, é sim, mas depois dá umas saudades. Mas eu pedi ao universo, me explique, me traga um livro, eu estou cansada de ficar triste, chorar, de sentir dor, mesmo sabendo que quando a gente fica triste aqui, nós deixamos o ente querido, antepassado triste lá. Minha mãe sempre falava, quando eu morrer não chora. Eu falava, não, vou fazer uma festa. Porque ela também sabia
que quanto mais a gente engrandecer a passagem da pessoa pela Terra, quanto mais a gente enviar luz, está tudo bem, eu estou triste, mas está tudo bem, fica tranquila, a gente vai se virar aqui, tem um processo de cada um dia a gente vai se reencontrar, e aí quanto mais a gente visualizar a pessoa naquele momento feliz, ficar com o que é bom, relembrar histórias alegres, isso vai fazendo uma grande importância para esse espírito. Mas vamos falar da gente aqui que ficou. Aí eu fui num centro espírita colocar o nome dela nos encarnados, receber um passe, porque eu adoro toda a espiritualidade de luz. Mas fui ali na livraria e tinha um livro, Faça as Pazes com a Vida, era exatamente o que eu estava pedindo. E aí eu me inspirei nele também para compartilhar com vocês que a gente nunca está só. E sempre tem uma palavra, e estimo que essa... Você não está me assistindo por acaso hoje, a gente não se reconectou, reencontrou por acaso nesse horário, falando sobre esse assunto. Então, se você conhece alguém, dê apoio. Veja, cada luto é diferente, cada tristeza é diferente, cada sintoma de depressão é por um motivo. Então, nenhuma dor é maior do que a outra. Para você pode doer menos, para o outro doer mais. E você, se está passando uma dor e sabe que a pessoa está passando outra dor, vamos dizer, num caso de doença, você não precisa se preocupar de falar, essa minha dor, você está passando essa dor, que bem pior. Não, não existe dor pior. Dor é dor. Cada um passa uma intensidade. Então, vamos respeitar esse momento e vamos, sim, saber que nós temos apoio, como nós falamos, temos o apoio de grupos anônimos, temos o Neuróticos Anônimos, temos, já falamos do CVV, é o Centro de Valorização da Vida, que você pode também, se não tem ninguém para conversar, ligue lá, tem uma pessoa que vai te orientar para você ficar tranquila, 188. Assim, você também, se vê que não está conseguindo sozinho, tem as fases. Primeiro, inconformismo, a culpa, a tristeza, mas passando de um mês, pode ser um quadro depressivo. Procure auxílio médico, vá num clínico, vá num psiquiatra. Se precisar tomar remédio, não julgue, não tenha vergonha. É saudável, sim, porque vai acalmar os seus neurônios e aí você vai conquistar o seu bem-estar. Mas o importante de tudo isso é mantermos a nossa serenidade, é mantermos a nossa paz interior, mesmo porque, às vezes, precisamos dar apoio para outras pessoas, né? Está doendo muito, mas eu também preciso entender e dar apoio, porque tem pessoas que se fecham, né? E não choram, e não vivenciam, ou não querem acreditar. Veja, o medo é a máscara da raiva, mas você é o escolhido, ou a escolhida para estar assistindo esse recado agora aqui com a gente, e faz parte, sim, do nosso aprendizado, da técnica que nós usamos para se auto-aplicar, e também é uma questão de saúde. Vamos falar também sobre a tristeza, o sentimento de culpa, nós já falamos, cada pessoa tem a necessidade de ficar junto, mas lembre-se sempre, nós sempre fizemos o melhor que nós sabíamos perante aquilo que nós conhecíamos.
Assim, sempre, em tudo na nossa vida. Você não vai fazer uma coisa pedindo para outra pessoa te desculpar porque você não sabia fazer melhor. Não. Se a pessoa vier te acusar, se a pessoa vier pôr a culpa em você, você fala, não, não deixe isso se importar lá para o seu coração. Falei, peraí, eu fiz o que eu pude com o que eu sabia, que era sempre o meu melhor. A gente sempre age pelo melhor, não é mesmo? Em todas as situações, em todas. Tem até, acho que uma passagem bíblica que diz, aqui, pai que o filho pede pão e esse lhe dá pedra, né? Bom, temos várias situações também de familiares com os genitores, eu digo, né, com problemas de narcisismo, psicopatia, outros problemas de demência, mal de Alzheimer, temos também a depressão, mas cada caso é um caso para ser estudado, né? O importante é você cultivar o seu bem-estar, a sua paciência e a sua serenidade. Nós vamos falar sobre conquistar a serenidade ainda hoje também. Mas dê uma chance para você, ouça músicas para relaxar, tem também programas para você acompanhar, né, este momento triste. Fique ligado aqui com a gente, porque nosso programa tem esta mensagem, esse objetivo de te acolher, de te trazer experiências, conhecimento, para que você sempre esteja em processo de melhorar, o que traz muita leveza na nossa vida. Eu abro o programa assim, tudo bem com você? Estimo que sim, sempre em processo de melhorar. Porque se a gente for ver bem, o que se passou já do que foi vivenciado com esse luto, no meu caso, hoje eu reescrevi uma nova história e hoje posso estar aqui comentando isso com você, feliz e alegre. Vou pedir para você ficar comigo para esse recado especial que eu tenho para você e a gente já volta. Olá, sou Lúcia Akuma, terapeuta holística, e hoje venho te apresentar e te convidar a conhecer o meu Instagram, @akumalúcia, ou lá pelo WhatsApp 11 98859 5435 para tirar as suas dúvidas sobre a radiestesia radiônica e a importância de mantermos a nossa boa energia, de darmos atenção aos nossos antepassados, porque às vezes um bloqueio que você está passando, nós temos condições de ver a origem da onde vem esse bloqueio. Se é seu, se é de crenças limitantes, ou se tem algum antepassado necessitando de alguma luz, alguma ajuda, preocupado com você. Aguardo você para a gente tirar todas as suas dúvidas. Gratidão. Olá, depois desse recado especial, vamos voltar aqui para continuar o nosso assunto, que hoje nós estamos falando sobre reescrever uma nova história após um luto vivido ou que você ainda está em processo de luto ou um ente querido. Então, vamos falar assim. Essa tristeza, só o tempo cura, né? Os avós já falavam, nós já sabemos desse ditado, o tempo cura tudo, mas deixa cicatrizes. Isso, nós queremos uma palavra para dizer assim,
Quando nós falamos, porque isso aconteceu comigo, porque justo tinha que ser comigo, com essa pessoa tão boa, a porta que nos abre um futuro de esperança é, com isso que aconteceu comigo, o que eu posso fazer agora? Mesmo porque tem novas pessoas, novas gerações que precisam da minha presença, da minha história, em que eu possa ser útil também, né? Então, vamos falar assim, toda vez que nós perdemos uma parte de nós, por qualquer situação que nós vivenciamos essa tristeza, podemos falar que é um luto. Nós nunca vamos substituir o insubstituível, né? Substituir aquela pessoa insubstituível não dá, mas aprender a lidar com essa nova história dá. Tem até uma frase que diz assim, é de uma frase espírita: se não podemos mudar uma história que passou, podemos refazer essa história. É mais ou menos assim. Se não dá para mudar a história passada, porque o tempo não volta mais, pelo menos com isso que eu estou vivendo, com essa experiência, porque assim, nós renascemos por uma vida nova, mas conseguimos vencer. Mesmo porque temos muito que passar ainda para outras pessoas. E aí nós reescrevemos essa nova história. Além da confiança, né, existe a fé. Além da confiança de que vai acontecer algum dia de voltarmos a ser alegres como já fomos, termos serenidade, brincarmos, continuar a nossa vida, tem a fé. Quem tem fé sabe que tem uma força superior que conduz, que ameniza tudo isso. Então, se você tem alguma fé em alguma religião, se você tem fé em você, tenha a coragem e a determinação de fazer essa reflexão hoje. Tenha paciência com você, vivencie o luto. Conclusão do que nós falamos, procure ajuda sim, não é vergonhoso, respeite a dor de cada um, nenhuma dor é maior do que a outra. E sim, serenidade. Nós vamos falar que a porta para abrir uma liberdade na nossa vida é a nossa serenidade. Para isso, eu quero falar com você que este mantra, essa oração, essa declaração vem de um grupo muito querido, que é um grupo anônimo, Neuróticos Anônimos, que eu já frequentei. E eu acredito que nós precisamos conhecer todos os suportes, todas as técnicas, para podermos se identificar com algumas, ou naquele ciclo ser necessário reaprendermos ou reencontrarmos pessoas queridas, ou fazer amizade para se perpetuar na vida, mas que temos sim essa oportunidade de participar e de atender esses chamados da vida. Este grupo é um grupo gratuito, então não tem como você falar, não tenho dinheiro para investir em terapia. Temos o CAPS, né? Centro de Assistência Psicossocial, nas prefeituras de São Paulo, de outras cidades. Ali você encontra psicólogos, encontra psiquiatra,
pega remédio, medicação também gratuito. Também tem as faculdades de psicologia, que talvez, né, eu não sei como está no momento, mas sempre teve aquela abertura para os alunos de psicologia fazerem essa triagem e darem esse apoio, que é muito importante. Então, não tem como se sentir sozinho. E conta para mim aqui a sua vitória, como você conseguiu. Liga aqui para a produção, deixa aqui nos comentários. O telefone é 11 96-114-0628, que eu vou ficar muito feliz de saber a sua história de vencer, né? Como você conseguiu e consegue estar se mantendo sereno e serena até agora. Eu vou falar com vocês uma oração agora, que é a oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, ou poder superior, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para saber a diferença. Essa oração, ela é para cada minuto da nossa vida. Cada minuto em que nós temos um descontrole emocional, cada momento em que nos sentimos sozinhos, cada momento em que temos uma grande tristeza, uma grande notícia triste, em qualquer circunstância, eu adoro fazer essa oração, porque nós não temos acesso a controlar tudo, né? Nós não controlamos nem o tempo está passando muito rápido, nós não controlamos nada na nossa vida, né? Nós administramos. Então, quando nós pedimos manter a serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, tudo o que aconteceu estava escrito, era um predestino, as pessoas têm os seus livres arbítrios, então está tudo certo na mente do universo. Coragem para modificar aquelas que eu posso, que aqui no nosso programa hoje nós estamos falando dessa fase de luto, de tristeza, de depressão, de conseguir renascer e construir uma nova história. E aí essa coragem que nós falamos, de procurar ajuda, de não ter vergonha, e nós conseguimos. E a sabedoria, para nós sabermos a diferença. Como eu falei, às vezes nós pensamos que poderíamos mudar o destino da pessoa, às vezes nós pensamos, puxa, ele precisa tanto frequentar este curso, ou esta igreja, ou esse culto, ou fulano de tal precisa tanto assistir terapias de saúde. Mas vamos plantar uma semente? A semente está plantada. Na hora certa, com certeza a vida faz o chamado, com certeza essa pessoa vai ter toda a oportunidade para relembrar aquela palavra. Esses são os sinais que a gente pede para a vida. Chega, não quero mais ficar triste, não quero mais sofrer, eu quero aprender, quero fazer a diferença, quero auxiliar quem não tem acesso a todas essas informações e evolução que eu estou tendo agora. E assim, eu acredito que nós vamos, cada dia, se renovando e conseguimos sempre também lembrando de cultuar nossos antepassados. Aí eu vou dar uma dica de um desenho maravilhoso que eu adoro, que é Viva a Vida. É um desenho mexicano que conta a história, tá bom? Fica a dica para você. Eu agradeço a sua companhia hoje. Gratidão, namastê.